Amados, a palavra de Deus é maravilhosa. Como diz o texto, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E eu penso que o Senhor, segundo a sua palavra, Ele deseja abençoar a todos. A palavra de Deus lá no texto de 1 Timóteo 2,4 diz que é da vontade de Deus que todos sejam salvos. Então uma das coisas que o Senhor deseja é a salvação de todos. Uma das coisas que o Senhor deseja é que todos nós possamos ser abençoados por esse Deus. Tamanho desejo de Deus de nos abençoar, que Ele investiu no que Ele tinha de melhor. A palavra de Deus diz que Ele deu o que Ele tinha mais precioso, o seu único filho. João 3,16, um texto lindo, fala que Deus Ele amou o mundo de tal forma, de tal maneira foi o amor de Deus pela humanidade, que Ele deu o que Ele tinha de melhor, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Deus viu a situação da humanidade, e Deus Ele investiu o tempo todo, mandando os profetas, depois mandando os juízes, levantando homens e mulheres de Deus para falar do seu reino, do seu poder. Mas quando o homem estava num momento assim terrível, Ele decidiu então investir para valer. Vamos dizer assim, a última cartada, Ele mandou o Salvador. E Jesus Ele veio, Ele trouxe o Evangelho, Ele anunciou o Evangelho da salvação, e esse Evangelho nos trouxe vida e vida com abundância. Eu queria, não é o texto que eu vou pregar, mas eu queria ler um texto que ontem eu compartilhei, uma irmãzinha estava me lembrando, lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, deixa eu ver aqui. Primeiro Timóteo 1, 4, o 3. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E o apóstolo Paulo mesmo diz: para isso eu fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Amém? Então, o que o Senhor deseja é a salvação de todos os homens, e mais, que a gente possa abençoar e falar desse Evangelho, para que outros cheguem ao conhecimento desse Deus. Foi no capítulo 2 que eu li, eu falei 1, né? Capítulo 2, versículo 3 e 4. Eu vi o pessoal meio perdido aí, tá bom? 1 Timóteo 2, glória a Deus. Abra sua Bíblia lá no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 6. Uma passagem bem conhecida, fala da multiplicação dos pães e peixes. João, Evangelho de João, capítulo 6. Vamos ler do versículo 1 até o 15. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa
festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondendo-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? E um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós pedimos a Tua graça e a Tua bênção, a Tua direção, Senhor, para ministrarmos a Tua palavra, para proclamarmos essa verdade que é a Tua palavra. Usa-me com unção e com graça, eu preciso de Ti, Senhor. Tu conheces, Senhor, as minhas limitações, mas eu creio, Senhor, num Deus grande, o Deus dos deuses. E essa palavra, ela é poderosa, porque é a palavra de Deus. É a palavra, Senhor, que tem o poder de uma espada de 2 gumes, uma espada afiada, que penetra no nosso interior, que fala aos nossos corações, que, ó Deus, mostra o caminho que nós devemos andar, que tem o poder de instruir, tem o poder de dirigir, de abençoar e também de exortar as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Interessante que essa passagem, ela está nos outros evangelhos, são 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas é o único evangelho no de João que cita que um garoto, um jovem aqui, ele entrega o seu lanche, os seus peixinhos de cevada e os seus pães de cevada e os seus peixinhos. Provavelmente a mamãe dele preparou esse lanchinho e falou: olha, filho, a gente sabe que Jesus, ele se demora nos seus sermões, você vai estar lá com ele, então leva o lanchinho. Uma mãe bem precavida, né? E esse jovem, ele, de uma forma assim, muito tranquila, ele entrega o seu lanche, e ele mal sabia que aquele lanche ia poder alimentar uma grande multidão. E ali 5.000 homens, provavelmente, eles não contavam as mulheres e as crianças. A gente pode fazer uma conta assim, bem arredondada, para 15.000 pessoas se alimentaram daquele lanchinho que o Senhor fez o milagre da multiplicação. Mas é interessante, amados, que o que não pode faltar para ter milagres é a fé em Deus. Porque o milagre não foi o fato daquele jovem ter dado o lanche dele, o milagre não foi o fato de ter tanta gente reunida, mas o fato é que Jesus estava naquele lugar e aquele povo creu, né? E por conta disso houve milagres. Então tem muitas coisas aqui que eu aprendo e eu queria compartilhar com vocês. Interessante que o homem, ele lança dúvida. Então ali primeiro um dos discípulos falou: Senhor, não dá, né? Jesus já fez para provar. E aí, vamos comprar pão? Onde que tem a padaria mais próxima aí, né? É a Nova Era, a Preciosa, estou até fazendo propaganda de graça aí, né? Das padarias. Qual é a padaria mais próxima? E aí o discípulo, né, falou: mas Senhor, não dá, para alimentar essa multidão tem que ter muito dinheiro, nós não temos. Aí o outro: tem um jovem aqui que trouxe um lanche, mas o que é isso para tanta gente?
Então o homem, ele sempre lança a dúvida, mas Jesus, ele vem e faz os milagres. Amém? Você pode repetir isso para gravar no nosso coração? Fala para quem está do seu lado: Jesus faz o milagre. Bom, primeira coisa que eu aprendo nesse texto: Jesus olhou para aquela multidão com misericórdia. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, nessa mesma passagem, diz o Senhor que ele olhou aquela multidão. Ele estava no monte, então imagina, 15 mil pessoas. Ele olhou, eles passaram um dia ali ouvindo a palavra, ouvindo o sermão de Jesus. E diz o texto que ele viu aquelas pessoas, e diz que ele olhou com misericórdia. Ele olhou como aquela visão, como ovelhas que não têm pastor. Isso alegra o meu coração, porque até hoje Deus age assim. Ele olha para as nossas vidas com misericórdia. A palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã sobre a tua vida. A cada manhã que você se levanta, a misericórdia do Senhor está se renovando sobre você. Deus age assim conosco, com amor e misericórdia. Segunda coisa que eu vejo nesse texto: só há milagres quando Jesus atua. É a minha fé, é a minha força. Não, é a força de Jesus. É no nome de Jesus. Meu irmão, se não tiver Jesus, se não tiver o Senhor, não tem milagres. Na minha força eu faço besteira. O meu papel é crer. Amém? O meu papel é confiar, é acreditar em Jesus, porque nesse nome tem poder. Jesus é o nome sobre todo nome. Nome que salva, nome que cura, nome que liberta, nome que transforma, nome que faz muito além do que pensamos, do que pedimos, do que imaginamos. É o nome de Jesus. Então, em segundo lugar, só há milagres com Jesus. Então, meu irmão, tenha Jesus na tua vida, tenha Jesus no teu coração, tenha Jesus na tua família. Fale de Jesus para os seus filhos. Fale sobre Jesus com a tua esposa, com o teu marido. Fale de Jesus com os teus amigos. Fale desse Deus maravilhoso, para que os milagres que têm acontecido na nossa vida possam acontecer na vida desses queridos que nós amamos, amigos, pessoas do trabalho que não conhecem Jesus e que só vão conhecer se nós falarmos, se nós anunciarmos. Na verdade, Deus, Ele nos abençoa para que eu possa abençoar outras pessoas. Não tem sentido. Nós estamos aqui na igreja, uma bênção, um local apropriado, agradável, tivemos um louvor, agora estamos compartilhando da palavra. Qual o objetivo? Só edificar as nossas vidas? Não. Edificarmos outros, ser bênção lá onde eu trabalho, onde eu estudo, onde eu moro, ser bênção para o meu próximo, ser bênção na minha família. Ser cristão na igreja é fácil, todo mundo cheiroso, todo mundo sorrindo, todo mundo abençoado, mas ser bênção lá fora, onde as pessoas estão necessitadas, na verdade eles estão pedindo, pelo amor de Deus, eles nem sabem o que eles querem, mas nós sabemos, eles querem Jesus, eles precisam, não é que eles querem, eles precisam de Jesus, porque um dia aconteceu isso conosco. Então, meu irmão, milagres só acontece quando Jesus atua. E o instrumento que Deus vai usar é você, para falar de Jesus, para ser bênção lá fora. Terceiro lugar, nesse texto que me chama a atenção, é que nós somos limitados. Então, quando Jesus, ele manda, fala, como é que é? Vamos comprar pão e tal. E aí, Filipe, ele diz, poxa, mas temos que ter muito dinheiro, 200 denários de pão, para que cada um coma um pedaço. Como é isso, Senhor? Então a nossa limitação vai muito nos números. A gente tem que fazer conta. Olha, não vai dar, não vou conseguir, como é que eu faço tal e tal, não tem padaria, não tem dinheiro, como é que eu faço? O que fazer? E como fazer? Então isso é legal. Eu acho isso bom, porque mostra a nossa limitação. Enquanto nós temos alternativas, enquanto nós temos alguma direção, a gente vai fazendo. Aí chega aquele momento crucial que eu não sei o que fazer. Eu não tenho força, eu não tenho direção,
está tudo difícil, está tudo perdido, e agora? Aí você recorre a Jesus. Aí você devolve para Jesus. Jesus falou, aí, o que a gente vai fazer? E Filipe falou, não sei. O que a gente vai fazer, Senhor? E quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, Ele sempre tem a resposta. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, nós somos limitados. Fala para quem está do seu lado, você é limitado. Eu sou limitado. Quarta coisa, me chama a atenção. A disposição, como eu falei, a disposição daquele rapaz em entregar o seu lanche. Ele não foi egoísta. No versículo 8, um dos seus discípulos, chamando André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Você sabe que eu estava dando uma estudada, e o pão de cevada era o pãozinho de uma família pobre. Então era um lanchinho pobrezinho, um pão de cevada. Ele tinha o quê? 2 peixinhos e 5 pães. Ele ainda ia ter que dividir o peixe para poder fazer o sanduíche naqueles 5 pães. Ou talvez ele fosse degustar os peixes comendo pão, sei lá. Uma vez eu preguei para os adolescentes, eu falei, tinha um jovem com o Macfish, né? O Macfish, ele levou lá o Macfish dele e tal, muito bonitinho. Esse menino, ele não foi egoísta. E sabe, amado, se não houver disposição no nosso coração, não tem milagres. Tem que ter disposição. Ele se dispôs. Ele não colocou a limitação. Ele não, o que adianta eu dar meu lanche? Eu vou dar meu lanche, alguém vai comer, eu vou ficar sem. Mas o jovem, ele foi disposto. Ele não quis nem saber. Ele foi, né? A Bíblia não dá relato aqui. Eu viajo, né? Eu fico pensando, aquele jovem, ele creu, falou, Jesus faz tanto milagre, no meu lanchinho ele vai fazer. Não sei se ele pensou isso. O fato é que ele se dispôs, houve uma disposição, ele não foi egoísta. Será que você daria o seu lanche numa situação dessa? Eu me lembro na escola, que eu sempre fui gordinho, né? Então a gente comprava doce e todo mundo ficava de olho no doce. Aí eu pegava e fazia assim, olha que maldade. Alguém quer? Que maldade, né? Alguém quer? Para não dar para ninguém. Então provavelmente eu, gordinho, do jeito que eu sempre fui, eu não daria o meu lanche. Mas esse jovem, ele não foi egoísta, ele entregou. E meu irmão, na tua vida, presta atenção, para você ter milagres, para você ter a bênção do Senhor, você tem que estar com o coração disposto. Coração disposto para que Deus haja, para que Deus te abençoe, para que Deus te guarde. Em 1981, quando eu tinha 15 anos, houve uma disposição no meu coração de entregar a minha vida para Jesus. Eu não conhecia Jesus, eu não sabia exatamente nada sobre Jesus, a não ser a questão da história, que ele foi morto na cruz, mas eu não tinha intimidade, mas eu ouvi a palavra de Jesus, aquela palavra falou no meu coração, e eu me dispus, eu falei, eu quero esse Jesus. A partir de hoje, aí terminou aquela palavra no meu coração, eu falei, eu quero seguir esse Jesus. E quando o pastor, ele falou, quem deseja entregar seu coração para Jesus? Eu fui o primeiro. Eu levantei a minha mão, e eu já fiquei de pé, eu estava no meio da igreja, a igreja estava assim, cheia como essa, como hoje, e eu pensei, nossa, essa palavra foi tão tremenda que, um monte de gente vai levantar a mão. Eu fui o primeiro e o único, só eu levantei a mão naquela noite. E para minha surpresa, o pastor falou, jovem, você de mão levantada, vem até aqui à frente. Eu falei, meu Deus, e agora? E agora? Eu fui à frente. Foi a decisão mais importante da minha vida. O Senhor mudou a minha história. Eu não sabia o que ele ia fazer, mas houve uma disposição. Aquele jovem, ele não sabia o que ia acontecer, mas ele se dispôs. E porque houve disposição do seu coração, toda aquela multidão foi abençoada. É capaz ainda de ele chegar em casa com lanche. Falou, mãe, olha o que sobrou. Jesus ainda me deu um lanchinho, porque sobrou, né, cestos de pães e peixes.
ele ainda levou para casa, levou uma quentinha para casa. Louvado seja o nome do Senhor. Você nunca vai perder em se dispor diante de Deus, porque Ele sempre tem o melhor. Amém? Outra coisa que eu vejo aqui, em quinto lugar, que a visão humana ou a dimensão humana é limitada e pequena. O que é isso para tanta gente? André pegou o lanche, o rapaz, olha, eu tenho um lanchinho, não sei, vê aí o que Jesus faz. E ele trouxe, Senhor, um rapaz deu um lanche aqui, 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Não, minha esposa tem um coração duro, não dá. O quê? O meu patrão? Aquele ali não... Eu vi uma vez um moço falar assim, que a sogra dele nunca seria salva, porque ela não foi eleita, não foi escolhida por Deus para ser salva. Eu falei, mas o que é isso, rapaz? Você já determinou a condenação? A gente até hoje fala sobre isso. Falei, tinha que ser a sogra, né? Que maldade. Não, ela não vai ser salva, não tem jeito. Eu falei, o que é isso? Você já determinou a condenação da pobre mulher, né? E então muitas vezes a gente vai achando que não vai dar. E é verdade, muitas vezes não dá mesmo, na nossa força não dá, na nossa visão que é pequena não dá, não tem condições, eu não vou alcançar essa situação, não vou conseguir. E a questão aqui não é pensamento positivo, eu vou conseguir, não é essa a questão é fé num Deus que pode, porque nós somos limitados. E André aqui falou, Senhor, até aqui um lanche, mas o que é isso? Para tanta gente. É assim que nós olhamos. Meu marido não vai se converter, minha esposa não vai se converter, meu filho não vai se converter, e tal, não dá. Essa é a visão humana. Mas o bom é que André, mesmo com a visão humana ilimitada, ele entregou para quem pode fazer o milagre, para Jesus. Em sexto lugar, a bênção, o milagre de Jesus não tem limites. Amém? O versículo 11 diz que então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam, sem miséria, à vontade. Amém? Deus tem bênção para todo mundo, Deus quer te abençoar, é o desejo do Senhor que todos sejam salvos, que todos sejam abençoados, é da vontade do Senhor que a bênção seja tua, meu irmão. Agora é no tempo dele, é da maneira dele, mas é a vontade de Deus que você seja abençoado. Esse é o nosso Deus. Podiam comer quantos queriam, e muito além do que pedimos ou pensamos ou merecemos, é o que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. E diz o texto que quando eles já estavam fartos, versículo 12, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Não devemos desperdiçar o que Deus tem nos dado, para que nada se perca. Louvado seja o nome do Senhor. Não desperdice a bênção de Deus na tua vida. Tome posse, ela é tua, em nome de Jesus. Em oitavo lugar, o milagre acontece com ordem e decência, não é de qualquer maneira. Jesus, ele fez o seguinte, ele fez o pessoal se assentar, havia uma relva verdinha, era um momento perto da Páscoa, outono, o pessoal, a relva estava verde, eles sentaram ali, e ele então dividiu em grupos de 50 e de 100 pessoas. A bênção de Deus não é de qualquer jeito, nosso Deus é um Deus ordeiro, é um Deus que ele abençoa de uma forma ordeira, é na maneira dele, no tempo dele, do jeito dele. Eu vou dizer para você, é o melhor, é da melhor forma que ele faz sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria terminar com 3 coisas importantes que eu vi também nesse texto. Primeiro, só participou do milagre quem seguiu Jesus. O milagre foram para aqueles que seguiram
a Jesus. Diz o texto que eles seguiram a Jesus e ia ter com ele. Eu queria abrir um parêntese aqui, porque existem muitas pessoas que vêm à igreja, mas por distração, até mesmo por ativismo, não participam dos milagres de Deus. Então aí, vem à igreja, como eu sempre digo, fala o crentez fluente, aleluia, glória a Deus, misericórdia, eu te amo, Jesus, a paz do Senhor, a gloriosa paz do Senhor Jesus esteja com você e a vossa família. Ele fala o crentez fluente, mas ele não tem um milagre, ele não participa das bênçãos de Deus na vida dele. Está aí, é religioso. Domingo, estou aí, domingo, vou à igreja, que bênção. Melhor aqui do que em outro lugar. Mas não é só estar aqui, é viver. A palavra de Deus diz que a gente não deve ser simplesmente ouvintes dessa palavra, mas praticantes. Como é que eu pratico a palavra? No meu dia a dia. Ah, não, eu sou crente na igreja, lá fora, minha profissão. Eu tenho uma profissão, não dá para misturar. Não tem como, meu irmão, ou você é crente em Jesus ou não é. Não tem meio termo. A Bíblia diz que o morno o Senhor vomita. Tem que ser ou quente ou é frio. Então, meu irmão, muitas vezes nós não participamos do milagre porque não estamos seguindo a Jesus. Nós até, tem um texto, eu estava até meditando nessa semana, quando um fariseu, ele convida Jesus para entrar na sua casa, e uma mulher entra, uma mulher conhecida como pecadora, e aquela mulher começa então a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, e ela, um bálsamo muito caro, ela derrama ali aquele bálsamo, aquele perfume de nardo fino, e aquele fariseu começa a questionar no seu coração: se ele fosse profeta, ele saberia que é uma mulher pecadora que está tocando nos seus pés. E Jesus, sabendo da intenção do coração daquele fariseu, ele fala: você me convidou para vir na tua casa e você não me osculou. Que era um hábito, um costume. Quando você recebia um convidado, você osculava a pessoa. Você dava um beijo, um ósculo de boas-vindas. Você me trouxe para sua casa e você não lavou meus pés. Também era um hábito cultural. As pessoas vinham, andavam de sandálias no chão, na areia, na terra, e aí eles lavavam os pés. Você não lavou, ela não cessa de lavar os meus pés com as lágrimas. Você não me osculou, ela não cessa de beijar os meus pés. Então tem pessoas que têm Jesus em casa, mas não têm a bênção de Jesus, porque não seguem a Jesus. Aquele homem convidou Jesus, ele é um homem importante, ele era um fariseu, era um cara muito importante na sociedade, até na vida religiosa, mas ele simplesmente convidou Jesus para ir na sua casa. Aquela mulher convidou Jesus para entrar no seu coração. Essa é a diferença. Então, muitas pessoas não participam dos milagres, porque não estão seguindo a Jesus. Segundo lugar, esse milagre só foi uma amostra do que o Senhor tem para as nossas vidas. Os nossos milagres, as nossas bênçãos não se comparam com a eternidade. O seu reino não é aqui. Nós não devemos buscar a Deus por causa da comida e da bebida. Tanto é que muitos dessa multidão seguiram a Jesus porque sabia dos milagres. Mas o maior milagre que nós podemos ter é a salvação em Cristo Jesus. Por mais que a gente busque a bênção de Deus, a direção no nosso trabalho, na nossa vida profissional e tal, o maior milagre e o nosso maior alvo é a salvação. No último versículo que nós lemos, o versículo 15, diz assim: sabendo, pois, Jesus que estava para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus está dizendo aqui: não é o meu momento, não é a hora, porque o reino de Deus, o reino de Jesus não era ali. É o reino dos céus. Ele está falando de salvação. E o nosso alvo maior, amados, é a nossa salvação em Cristo Jesus, que é
da vontade de Deus que todos sejam salvos, mas que é necessário que eu creia, que eu tome posse, que somos salvos, lógico, que é pela graça, é o Espírito Santo de Deus que fala ao nosso coração, mas esse tem que ser o nosso alvo maior. Em último lugar, em Jesus não só somos alimentados, como devemos alimentar os outros. Eu até já falei isso, mas nós temos que estar à disposição de Deus para sermos instrumentos nas suas mãos. Aquelas pessoas ali foram alimentadas, mas sobrou 12 cestos para que outros possam ser alimentados. Outra coisa, Jesus fez o milagre da multiplicação, mas quem serviu aquela multidão foram os discípulos. Significa que o milagre quem faz é Deus, mas quem Deus quer usar é você. Deus quer fazer milagre na tua vida para que você seja bênção para outro. Deus vai te fazer prosperar para que você seja bênção para o outro. Não tem sentido você ficar rico só para dizer que é rico, para ter um status. Não, Deus vai te usar para ser bênção. E muitas vezes a tua riqueza não é nem a questão financeira, mas é o teu status, a tua posição. E Deus vai usar a tua posição para abençoar a outros, para abençoar a muitos. Não tem sentido eu ter a bênção de Deus e não ser instrumento nas suas mãos para abençoar o meu próximo. Aí você desce no elevador todo dia com a mesma pessoa, naquele mesmo horário, e você não fala de Jesus para aquela pessoa. Aí chega um belo dia, você descobre que aquela pessoa faleceu, e você nunca falou de Jesus para ela. Você falou do futebol, falou que o Corinthians foi campeão, falou que o Santos está uma draga, falou que o Palmeiras já era, né? Falou de tudo. Vai chover, hein? Oh, esse tempinho, hein? Pô, ontem fez o calor, hoje fez frio, aquele papo de elevador. E você nunca falou de Jesus. E você tem Jesus? O Senhor quer te usar, meu irmão, para ser bênção do teu próximo. Em nome de Jesus. Ide e pregai. Antes de alimentar a multidão, Jesus repartiu os pães e os peixes através dos discípulos que entregaram para aquele povo. O milagre teve um preço, custou caro. A nossa salvação foi de graça, mas custou o sangue precioso de Jesus. Foi de graça, mas nós temos que pagar o preço. Sem santificação, ninguém verá Deus. E quantas vezes nós estamos levando a vida, empurrando com a barriga. No final, tudo vai dar certo. E na verdade o Senhor quer te usar com poder, com autoridade, com ousadia, com intrepidez. Os milagres Ele faz, mas você é que tem que distribuir. Ele vai usar você. Ele vai usar, na verdade, quem estiver à disposição. Usando o exemplo aqui do menino que se dispôs. Falou, tem o meu lanchinho aqui. Ele não pensou, né? Talvez na sua natural do jovem, não pensou muito. Ele falou, não, está aqui o meu lanche. Ele não fez contas. Pô, será que vai dar para todo mundo? Ele simplesmente se dispôs. Talvez na cabeça dele, falou, um lanche meu, um lanche do outro, acaba repartindo, não dá para todo mundo. Houve disposição, e na sua disposição houve um milagre. E Deus quer usar a tua vida, mas você tem que se dispor para ser bênção. E certamente, uma das coisas mais gostosas que tem na vida com Jesus, é quando Ele usa as nossas vidas. Quando Ele me usa para ser bênção para o próximo. Na tua simplicidade, como aquele jovem, na simplicidade do jovem, ele entregou o seu lanchinho. Na tua simplicidade, Deus vai usar. Deus vai te usar. Lá no trabalho, no teu lar, na tua família, Deus vai usar você no teu condomínio. Porque Ele que faz o milagre, mas você que se dispõe é que distribui os milagres, em nome de Jesus. Feche teus olhos, por favor. Eu gostaria de orar com a tua vida. Eu penso que a palavra de Deus, ela sempre tem que confrontar as nossas vidas. E eu queria, não sei de que maneira Deus falou ao teu coração,
Deus falou muito comigo nesse texto. Fui confrontado pelo Senhor sobre me dispor nas mãos de Deus. Eu acredito, para mim não é dificuldade em acreditar nos milagres de Deus, porque eu tenho visto muitos milagres nesses anos. Quantas vezes o Senhor tem feito milagres, quantas maravilhas, quantas proezas o Senhor faz. Eu não tenho dificuldade, muitas vezes a nossa dificuldade é se dispor. Nós nos acomodamos, sabe? É o nosso comodismo. Como diz o hino lá, né? Hoje o pastor Rogério comentava, a gente brincava muito com esse hino. Eu quero trabalhar por meu Senhor. O hino tradicional. Aí você deita numa rede e fica cantando esse cântico. Eu quero trabalhar por meu Senhor. Como se isso fosse fazer a diferença. Trabalhar para o Senhor é se dispor. Deus quer usar aquilo que você tem nas mãos. Deus quer usar os peixinhos e os pães que você tem nas mãos. No teu trabalho, na tua vida. Deus quer usar você, meu irmão. Se Deus falou ao teu coração e há disposição na tua vida, eu falei, eu quero servir ao meu Senhor. Eu acredito nos milagres e eu quero ser agente de Deus para abençoar as vidas. Se Deus está falando contigo, o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração, fique em pé no teu lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Usa-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. De novo, vai. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Querido Deus e Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, e o nosso desejo é sermos instrumentos nas Tuas mãos. Usa as nossas vidas, ó Pai. Usa com unção, com graça, com poder, com ousadia, com intrepidez. Que através da nossa vida outros possam conhecer esse Jesus que nós conhecemos, que nós servimos, que nós amamos. Te louvamos, Pai. Te agradecemos por essa oportunidade, por essa palavra que o Senhor fala ao nosso coração, de sermos bênção, Senhor, de podermos ser bênção para o meu próximo. Te agradecemos, te louvamos, te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.